Pastor, o senhor falou sobre esse processo de tradução da Bíblia, de como ela foi formada, e a gente sabe que as doutrinas cristãs, elas se fundamentam na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, este conjunto, este compêndio de livros. E falando sobre isso, sobre a Bíblia, sobre a doutrina, sobre o ensino, qual seria a importância ou a relevância da instrução bíblica para a vida da igreja? Como que a instrução bíblica, ela molda, ela capacita a igreja de Cristo? É uma ótima pergunta, porque sem a instrução bíblica, sem a absorção do ensinamento bíblico, de fato não existe sequer a igreja, né? Jesus, ele disse, né, que fundamentaria a sua igreja, né, na confissão de Pedro, que quando ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, então essa confissão de Pedro, ou seja, a igreja está fundamentada sobre esta confissão de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então a doutrina cristã que sustenta a igreja é exatamente isso, a deidade de Cristo, né, o Cristo Filho de Deus vivo, que é conforme falado na Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Então, se não houver instrução bíblica saudável, de fato, pode considerar-se que haja uma igreja. A igreja está fundamentada na Bíblia Sagrada, né? Partindo daí, a gente tem que entender a questão do que é a instrução, né? A instrução, ela tem instrução informal e tem instrução formal. Então, um exemplo de uma instrução informal é quando uma mãe vai mandar um filho para a escola, ou vai à casa de um parente, um amigo de uma festa, e chama o filho aí de lado, sabendo que o filho às vezes é um pouquinho espoleta, né? E chama o filho de lado e dá as instruções. Olha, se comporta assim, 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 né? Porque senão depois, quando chegar em casa, a gente conversa. É um tipo de instrução. Então, qual que é a intenção dessa instrução? É exatamente limitar o comportamento do filho, sabendo que a sua natureza, às vezes, de ação pode trazer alguma consequência, alguma questão meio vexatória, né? Então, a instrução formal acontece o tempo todo, em todo lugar. Tá? Porém, existe a instrução informal. Né? Então, essa instrução informal que é aquela instrução em que você vai se matricular em um curso, visando verificar determinados tipos de matéria por uma grade curricular. Então, você encontra isso em cursos, faculdades, universidades e afins, né? Sim. Então a instrução, ela tem exatamente essa intenção de trazer uma melhora no comportamento, no pensamento, trazer um pensamento crítico à pessoa para que ela tome as suas melhores decisões. Então a instrução bíblica, ela é fundamental porque se nós não formos instruídos biblicamente, nós podemos tomar as nossas decisões de maneira equivocada. E dessa forma não agrada-se a Deus, porque não se é instruído na palavra. A gente só pode agradar alguém quando conhecemos a vontade desse alguém, no caso, só agradamos a Deus quando conhecemos a vontade de Deus, que é revelada na sua palavra. Então, assim como tem instrução informal no dia a dia, em termos do conhecimento bíblico, existem também a abordagem formal da instrução. E importantíssima, porque é a base. Por exemplo, a tradição da escola bíblica dominical é importantíssima, porque na escola bíblica dominical, as pessoas têm os seus primeiros contatos, depois do discipulado, os primeiros contatos aí com uma doutrina bíblica mais sistematizada, né? Isso vai dar a ele a base, o fundamento para prosseguir na aquisição dos seus conhecimentos. E aí, quando ele chega para uma instrução formal, ele já não é tão demovido da sua fé, dependendo do caminho que essa instrução ela tomar, porque ele teve uma boa base. Então, essa instrução informal da escola bíblica dominical, que não dá diploma, que não dá certificado, que não tem reconhecimento, ela é fundamental. Ela é fundamental para a saúde da igreja cristã, até porque da escola dominical surgem, né, de acordo com as suas vocações, e talvez nós falemos um pouco sobre isso hoje. A escola dominical surgem lá os seus mestres, os pastores, os pregadores, que depois vão ter que ter uma instrução formal, que é importantíssimo, é necessário, né? E aí, quando eles voltam na instrução formal, eles não perderam ali a sua base. Então, a instrução informal, a escola bíblica dominical, os cultos semanais de estudo da igreja, dirigido ali pelo pastor, é fundamental para a instrução bíblica. Então, a instrução bíblica ela é primordial. Sem ela, de fato, não existiria a igreja.
Ótimo. Então, o senhor está falando sobre a importância, né, e a relevância, o que é essa instrução. E nós aqui podemos, então, saber que ela é fundamental para a vida da igreja. Então, instrução bíblica, ela é essencial.